Olá, salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Antídoto, a sua dose de lucidez semanal que você recebe todas as semanas, né? Através do nosso bate-papo aqui, junto com ele, Orlando Pavani, o nosso consultor nota 1000. Gostou dessa? É a primeira vez. Essa é nova, hein? Consultor nota 1000. Orlando Pavani, tudo bem? Privilégio estar aqui em mais um episódio do nosso Antídoto. Nome novo que agrupou dois programas, né? O antigo Repaginando a Gestão e agora Antídoto, falando sobre comportamento humano e gestão, sempre com um convidado novo, né? E toda semana aquela gotinha. Gotinha, né? Aquela gotinha de lucidez. só de lucidez aí para você pensar, para você usar aí na gestão da sua empresa, para você levar um pouquinho aqui, a gente trocar conhecimento, a gente troca conhecimento aqui, né? Então eu quero agradecer desde já aqui pela parceria, pela audiência que vocês têm nos dado aqui durante todos esses meses, semanas, né? Houveram aí algumas mudanças, né, Pavani? Mas estamos aqui firmes e fortes. Principalmente estúdio, agora estúdio novo, bonitão, novo, bacana. Né? Vocês percebem que a gente está, né, toda hora aí mudando, Cadeira diferente e tal, mas tudo isso para levar aí o melhor conteúdo para você. E hoje o programa super especial, como sempre mas vamos falar de um tema aqui legal, bacana, importante e que todo mundo aí está vivenciando hoje aqui no nosso dia a dia, o dia a dia empresarial, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar, ou talvez você esteja fazendo uso do chamado home office. Palavra bonita, home office, né? Palavra que cada vez faz mais parte do meio corporativo, né? O home office. Home office. Anywhere office. Anywhere office. Temos também, né? Também é o sistema híbrido, né? Que é aquele sistema que parte das empresas possibilitam que os seus colaboradores trabalhem de casa no sistema home office e outra parte dentro dos modelos corporativos chamados escritórios corporativos, né? E existe ainda o sistema tradicional, né, Paulo? Que é o sistema ainda do presencial, né? Onde você... Para ir nas dependências da organização. Nas dependências da organização. Mas e aí? O que você acha? O que é bom? O que é melhor? O que não é bom? E para isso a gente trouxe aqui um super profissional também, super amigo, super profissional, ele que tem aí uma bagagem enorme aqui, ele certamente aqui vai falar um pouquinho da sua história, nosso amigo Jorge Saad, ele que é CEO do Ocean Offices, local onde nós gravamos aqui, né? Onde fica aqui os nossos estúdios no Ocean Offices. Jorge, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso Antídoto. Obrigado, Rogério. Prazer, professor. É isso. Antídoto é uma coisa bem... Eu gostei bastante porque assim, se a gente tem uma coisa preventiva, planejada, a gente podia chamar de vacina. Mas todo mundo tem alguma coisa para envenenada que precisa do antídoto. Adorei a correção, adorei. Muito bom. É isso mesmo. Obrigado. Essa é a ideia. Você captou a mensagem. Captou a mensagem. Tem muito veneno à disposição aí no mercado e a gente quer ser o antídoto disso. Muito bom. Jorge, antes da gente entrar aqui no tema, queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Lembrando que a gente tem aqui 8 horas de podcast, fica tranquilo, né? Mas conta um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Sua profissão, que você estudou o quê, enfim. Não precisa de 8 horas não. Outro dia eu falei, manda seu currículo. Eu fiz, só tem 3 linhas. Mas eu sou formado em administração de empresas pela GV, na turma de 89, uma turma rica, colegas, uma turma bastante, realmente... Foi uma turma profícua, assim, em termos de carreira. Adoro estar com eles lá. Oportunamente, vamos chamar uma turma para conversar aqui. Mas logo na sequência, me formei muito cedo, com 21 anos eu estava formado, fui trabalhar na empresa da família. Era uma construtora. Foi uma grande escola, que era empresa familiar. Naquela época estava começando. Eu lembro que o aparelho de fax ficava numa redoma de vidro atrás da secretária principal do escritório. Então, o fax era uma revolução tecnológica da época. O primeiro computador numa sala para ar-condicionado, que era um computador, na verdade era uma calculadora grande para os dias de hoje, né? Mas então tive a oportunidade de até com bastante confiança, que os sócios da empresa eram meu pai e meu tio, deram para poder profissionalizar, que foi um aprendizado de estudo. No final a gente tinha uma empresa já organizada, informatizada. Depois de algum tempo eu achei que tinha cumprido meu ciclo, com harmonia, saí da empresa familiar e fui procurar o que fazer. Tinha uma empresa do grupo que ela estava deixada de lado, às vésperas de fechar, e aí meu pai falou, antes de você tocar a tua vida, vai lá e fecha a empresa. Eu fui conhecer,
na negociação para poder encerrar com os contratados. Tinha um fornecedor de sistemas, lá ficou bem interessante. Eu falei, puxa vida, acho que aqui pode ser alguma coisa interessante. Eu passei 6 meses tentando ir com consultoria, ajudando. Nada como contar com um especialista, né? Se está com dor de dente, vai no dentista. Se quer comprar carne, vai no açougue. Chamei o pessoal do ramo e falei, aqui tem chance sim. É uma empresa totalmente diferente da construção civil, um plano de saúde odontológico. Isso foi em 2001. Em 2003 a gente conseguiu o certificado da ISO 9000, que tinha um modelo de gestão que não era para pendurar na parede. A certificação ISO 9000 tem uma série de requisitos, de procedimentos que a empresa acaba ficando com um manual realmente de gestão. Isso foi bastante rico, foi outra experiência que eu tive de encontrar um formato de uma gestão que a gente, claro, eu tinha a base acadêmica, muito prática, mas aí eu já tinha alguma coisa que envelopasse isso num formato só. Essa empresa foi uma história que eu mergulho bastante. Ela cresceu até o ponto de chegou um grupo muito grande e comprou a carteira de clientes. Foi uma história e aí para desligar da empresa era uma coisa nova para mim, tinha muita energia, muito amor envolvido, mas o pensamento que tinha como se fosse uma filha, deixa seguir o caminho com o noivo, que era a vida própria, em vez de ter um apego de amor. Então, eu acabei vendendo essa empresa. E foi às vésperas da pandemia. Em julho de 2019, concluímos o processo na CAD, ANS, para poder transferir a carteira de clientes. Veio a pandemia, ficamos parados, pouquinho antes de fechar, dia 1º de novembro de 2019, o mundo já começava a falar da Covid, eu estava na China. Eu fui fazer uma viagem pelo mundo, turismo / instrução, fui visitar empresas na China, na Holanda, na Rússia, na Coreia, nos Estados Unidos. Eu fui passeando sozinho, fiquei 2 meses viajando sozinho, tirando foto turística e vendo o que estava acontecendo pelo mundo. E já tinha quando veio a pandemia, o formato do trabalho à distância começou a ficar não só necessário, como obrigatório. E essa casa, esse imóvel que a gente está hoje, tinha sido a sede da operadora. É uma casa num lugar bacana, e hoje são várias empresas fisicamente instaladas aqui dentro. Nessa jornada das empresas instaladas aqui, uma pessoa chegou um dia e falou, não preciso de sala não, eu só quero o seu endereço. Hoje nós temos mais de 200 clientes que usam só o endereço fiscal ou comercial, e alguns são 9 que usam o espaço físico. Essa jornada de transformação do mundo, que deixa as pessoas ao mesmo tempo em contato, por incrível que pareça, hoje são mais de 6 milhões de empresas no Brasil, cuja sede do contrato social dela está registrada em casa. E isso não é por opção, vou abrir minha empresa em casa. O pensamento é um pouco diferente. Eu falo, não preciso do escritório, então onde eu posso abrir? Pode abrir em casa? Não é uma opção. Casa eu tenho minhas vantagens de ser em casa. Normalmente, quando descobre que pode ter alternativa de ter um endereço fiscal ou comercial numa casa comercial no endereço nobre, a gente tem um endereço na Avenida Paulista, isso também traz um posicionamento para a empresa, acaba cuidando da transformação. É isso que me encanta hoje, de deixar, não só atender uma burocracia, mas do empreendedor passar a ser um empresário, passar a prestar atenção no logotipo, no nome, o antídoto, não foi foi uma coisa bem pensada. Teve um trabalho em termos de criação do nome. E às vezes a empresa passou isso despercebido, tem um sobrinho que fez o logotipo, é uma sigla do nome que ficou lá atrás, dá para trabalhar isso melhor. O endereço compõe a imagem da empresa também. E eu quero que daqui a alguns anos quem tenha sido nosso cliente fale que bom que eu passei por aquela trajetória, eu sou uma empresa melhor, porque passei por essa jornada que também tem e conversando com os outros colegas, tem um componente grande de aprendizado de gestão. Acho que resumidamente. Bacana. Vou ter mais da história do negócio do que a história é bacana mesmo. Bacana. Pavani, são as transformações do mercado, né? Que ainda mais agora nesse momento do mundo que vivemos, de muitas transformações e transformar hoje o ambiente de trabalho, né? E a gente está falando aqui de um novo conceito, né? Até porque, Jorge, eu até imagino que muita gente ainda desconhece isso. É muito desconhecido, muito. Hoje, quando a gente vai apresentar, não é novo, já existe faz tempo, mas é desconhecido. Então a gente tem que explicar. Tem muita curiosidade. Mas para um pouquinho, é de verdade? É legal? Não é fake? Não. Porque eu imagino, né, você que está nos assistindo, né, as milhares e milhares e milhares de empresas, né,
que lá na sua declaração, o contrato social, perdão, no contrato social da empresa, está lá o nome do seu endereço residencial. Aliás, você tem esse dado, Jorge? Existe como buscar esse dado de quantas empresas hoje no Brasil? Você falou 6 milhões? 6 milhões? 6 milhões. E fora as que estão abrindo todo dia, fora os profissionais liberais, médicos e advogados, que não têm uma empresa propriamente dita, mas o médico que vai se cadastrar, vai ser informado, vai fazer plantão no hospital, ele dá o endereço de casa para o hospital. E esse endereço fica público. Não sei, vai saber se chega alguém bravo lá que recebeu uma Novalgina errada e pede, cadê o endereço desse médico aqui? Vai descobrir onde ele mora. Então tem uma questão de segurança. Tem que separar o endereço residencial do endereço profissional. Família, muita correspondência que chega. É um conceito, né? Um conceito que você está trazendo aqui que eu nunca tinha pensado. Não é só um local físico para as pessoas terem onde registrar a empresa. É um local para apenas existir o endereço da empresa e não para ter pessoas trabalhando lá. Não é esse o raciocínio? Exato. Às vezes tem elas trabalharão onde precisar trabalhar. Isso, em exato. home, em anywhere, em qualquer lugar. Agora, o endereço precisa existir para que possa ser... Perfeito. Precisa existir. Tem uma categoria nova agora que chamam dos nômades profissionais. O profissional pode ser nômade, mas a empresa não. Pode trabalhar na Patagônia se quiser despachando, mas a empresa tem que ter uma sede, nota fiscal, onde vai emitir. Então tem que ter Até porque o conceito tributário exige uma base onde a empresa está... O valor do imposto que eu vou pagar tem a ver com onde ela está registrada fiscalmente. Se eu vou em Santos, se eu vou em São Paulo, se eu for em Sertãozinho, vai ser sempre um imposto particular àquele município, né? Se eu é isso. Quer dizer, o colaborador pode ser nômade, a empresa não. É isso aí. É um raciocínio importante pensar nisso, né? Porque normalmente, do ponto de vista comportamental, as pessoas estão falando mais de onde as pessoas vão trabalhar, mas não de onde a empresa vai ficar instalada. E ela pode ser feita no melhor lugar possível hoje. Não precisa ser proprietário daquele endereço, né, para fazer isso. Olha, isso é um mercado, né? Porque o mesmo endereço pode ser usado por milhares de empresas. Pode. Quais são os cuidados? Nós temos aqui, nós usamos os próprios imóveis. Os imóveis são nossos. Então eu não corro o risco, o meu cliente não corre o risco de eu perder um contrato de locação e obrigar ele a mudar de endereço de novo. Porque isso tem um trabalho burocrático, tem um custo oficial de taxa, honorário... Isso é um cuidado a se pensar. O local onde você vai colocar o endereço fiscal ou profissional da sua empresa é de uma propriedade de alguém que você conhece, não é uma locação. Eu teve era um contador em São Paulo, cujo o irmão usava o escritório dele para endereço fiscal. Meio combinado, coisa de irmandade ali. E o contador resolveu mudar de endereço, não precisava mais estar na Faria Lima, foi perto de casa, para o Butantã, e tinha um monte de cliente na Faria Lima que de repente mudou para o Butantã. O pessoal falou, não quero. Eu contratei a Faria Lima. Hoje eu vou ter que avisar não só o custo burocrático de mudar o contrato social, mas ter que avisar todos os meus clientes agora que o meu endereço não é mais na Faria Lima, no Butantã, cartão de visita, site, tudo, por uma questão de contrato de locação. Então tem um cuidado aí. E, por exemplo, aí é uma questão de dúvida, pessoal, né? Eu estou aqui fazendo... Se você vender esse imóvel, não há nenhum impedimento de vender por conta de ter uma série de endereços profissionais ou fiscais aqui. Não é a nossa intenção. A base do negócio vem da não intenção de vender o imóvel. Disso realmente ser a sede da empresa, por quanto... até para o proprietário do imóvel, como não tem um limite... A gente tem responsabilidade de identificação na portaria, receber correspondência, encomendas. Não é tão simples assim, tem todo um aparato de cuidado, de aviso. Tem um sistema robusto de gestão de correspondência que quando chega, o nosso cliente é avisado e ele pode autorizar até a gente abrir a correspondência e digitalizar, porque tem coisa que recebe com prazo. Não pode deixar. Então tem uma responsabilidade nossa grande. De fazer aquilo chegar ao proprietário onde quer que ele esteja. Mas agora... Eu casualmente sou usuário e sou proprietário do imóvel. É um negócio imobiliário também, professor. Porque o dono do imóvel, ele passa a ter um potencial de receita no próprio imóvel maior do que a locação tradicional. Pô, mas é uma coisa absolutamente sensacional, né, cara? Eu tenho um imóvel não para alocá-lo, mas para fazer... Sensacional.
E podendo Olha, escalonar. cara, e é né? tão E podendo absurdo escalonar. isso, eu nunca pensei nisso na minha vida. É novo mesmo. É novo. É por isso que existe o antídoto. Que para você saiba Porque todas a essas maioria das informações. pessoas pensam assim. Eu compro um imóvel e depois loco ele para que alguém o ocupe. E não para que eu possa vender aquela ocupação tantas quantas vezes. Você está me dizendo nos bastidores que alguns municípios não permitem isso. Não, precisa ver a legislação municipal. Alguns municípios até, por exemplo, eu tive recentemente em Goiânia, lá quem usa a casa, o endereço residencial para abrir empresa, o valor do IPTU muda. Muito. Então, usando um endereço profissional, que ele chama, ou pode ser o comercial, aí precisa ser o fiscal realmente, ele já não tem esse incremento do IPTU. Então, muda de prefeitura para prefeitura. Nós mapeamos 61 cidades no país que pode ter essa característica de ter um imóvel. Eu vou indo, no dia 8 de setembro é feriado em Santos, é segunda-feira. Eu vou ao Rio de Janeiro, porque tem um proprietário de imóvel no endereço bacana, lá na Avenida das Américas, e ele está perguntando, faz esse negócio aqui comigo. Eu falei, faço, você não tem, eu conheço a família, não tem interesse de vender isso, tem que estar no nosso contrato. E ele perguntou, mas o que eu vou fazer com o meu escritório? Eu falei, o que você quiser. Até brinquei, quer criar galinha? Pode. Porque o uso físico fica secundário, o que vale a pena é ter. Preciso ter esse atendimento, gente que explica, que atende, mas é só um endereço realmente virtual. E ele estava me dizendo aqui nos bastidores, os bastidores são mais graváveis do que você possa imaginar. Que você tem um serviço ainda que, por exemplo, eu tenho um escritório sediado lá na Avenida Paulista, que lá não tem ninguém especificamente da minha empresa lá. Mas se eu precisar fazer uma reunião, como é que é? Explica isso para a gente. Nós temos as salas de reunião nos nossos imóveis, mas nós somos já centenas de clientes. Se todo mundo quiser usar, se 10 quiserem usar, não vai dar. Tem. O que nós desenvolvemos? Isso é exclusivo nosso. Um concierge. Então, o nosso cliente liga e fala, olha, eu preciso de uma reunião e a gente, para quando quantas pessoas são, quantas horas você precisa, você quer algum tipo de serviço, café, projetor, e a gente vai buscar, é um serviço de agendamento. Como as salas de reunião são pagas à parte, a gente ampliou isso para qualquer lugar. Se o cliente falar, eu quero fazer uma reunião em Curitiba, para 4 pessoas, só no dia 12 de manhã, nós vamos procurar. Pode ser que raramente a gente não encontre. Por exemplo, mas vai encontrar, claro que vai. Num dia de uma... Por exemplo, se o Rio de Janeiro for sede das Olimpíadas de novo, na semana das Olimpíadas... Talvez fique mais difícil. Mas são essas exceções. Mas nós temos esse serviço. E aí pode... Mesmo em São Paulo. Eu vou fazer uma reunião em São Paulo. São Paulo são várias São Paulo. Berrini, Paulista, Faria Lima... Quero fazer na Berrini. Então você vai... Quer dizer, não faz o menor sentido, mas, me corrija se eu estiver errado, eu locar uma sala para mim usar de maneira perpétua. Não faz sentido. Não faz sentido. Sabe por quê? E outra coisa, não é só a sala. A sala envolve manutenção, pintura. A frase que mais incomoda... Acesso, estacionamento, tudo. Papel higiênico. Está tudo resolvido. Tem essa gestão também de... Faltou alguém, como é que funciona? Você acha que o pessoal ainda não atentou para esse mercado? É muito novo. Eu estou sentindo uma reação positiva de vocês aqui. Claro, totalmente. Cada vez que eu tenho uma oportunidade de poder expor, é essa reação que eu vejo. Sabe? Poxa, não sabia, não conhecia. E é assim, são 6 milhões que estão em casa. O nosso desafio agora, de primeira mão, nós vamos mudar o nome do negócio. De Ocean Office é o espaço físico, mas o nosso negócio que a gente cuida muito de posicionamento e mercado, vai chamar Address, um S só. Address de endereço? Então, Address foi a palavra que deu origem a address em inglês, adresse em francês. São mais de 31 idiomas que têm origem nessa palavra address, que é o nosso endereço. Então, o endereço vai compor a imagem da empresa. Primeira mão isso, hein? Primeira mão, vai mudar o nome então. Vai. Eu acho que hoje à tarde o nosso Instagram vai pro ar. Address. Que legal. Muito bem, que legal, cara. Caramba, isso tem um aspecto comportamental absurdo, né, cara? Absurdo. Porque antigamente, eu já tive escritório com 40 pessoas trabalhando dentro. Né? E as pessoas tinham que sair da sua casa, ir para lá, sem nenhuma necessidade física disso acontecer. Porque eles trabalhavam num computador que estava alocado a uma rede com VPN, então ele podia estar onde quisesse.
Mas o fator de querer ver o cara trabalhando era um fator que fazia diferença, porque a nossa impressão era que se ele não estivesse lá, ele não trabalharia. E hoje, com nossos modelos de gestão, o próprio RPG defende isso, eu não quero mais que você trabalhe, eu quero que você entregue. E se a entrega for feita do acordo que nós fizemos, no prazo que você fez e nos indicadores de SLA, de níveis de serviço que a gente definiu, você pode estar em férias, você pode estar no Atacama, né? Não tem o que fazer. Então, isso é um modelo mental completamente diferente, né, cara? Completamente a nova diferente. gestão está desenhando o organograma de forma diferente. As equipes são formadas conforme o projeto. Então, o líder de um projeto, ele pode ser só um acessório de um outro. A liderança, porque um é mais comercial, o outro é mais tecnológico. Então, dentro da própria organização, esses times vão se modificando. Uma coisa que é importante, de vez em quando, cada um define a sua periodicidade, é bom estar na mesa. Porque isso garante a cultura do negócio. Na época da construtora do meu pai, tinha um contador interno aqui que ele acabava o trabalho dele às 3 da tarde, muito competente, e ia embora. Os outros ficaram chateados. Pô, por que ele vai embora às 3 e eu tenho que ficar até às 6? Porque vê se tem alguma coisa pendente. Lá, naquela época, eu comecei a pensar, espera um pouquinho, o que você tem que fazer? Ele era um que se deslocava da cidade vizinha, vinha para cá para fazer um serviço de computador. Eu falei, fica em casa. Pode fazer lá. Ninguém falava em home office ainda. Mas era isso. Por que você vai se locomover, gastar um tempo danado, se você faz tudo tão bem feitinho? E ele era até em 30 segundos ele tinha a resposta e achava o documento. Você sabe, você está me lembrando de um conceito que fez a gente... Nós temos um documento chamado Referenciais de Exemplaridade da Primazia da Gestão. Esse documento é um documento que eu escrevi, junto com outros especialistas, para caracterizar o modelo de gestão da companhia. Uhum. E tem um capítulo nesse documento chamado Sistemas de Governança, onde a gente não queria defender hierarquia. Nós queríamos que o modelo do século XXI tivesse um modelo de governança que não dependesse do sistema hierarquizado, clássico, de comando e controle. Eu tive que pesquisar. Falei, o que nós vamos propor aqui como modelo de gestão, referência para não ter a hierarquia? E nós encontramos a holacracia. A holacracia é um sistema de governança que exige um modelo mental completamente diferente, mas que desenha um organograma por meio de círculos. Então você não desenha mais, não tem mais o conceito de quem está acima e quem está abaixo de alguém. O conceito é quem está dentro ou quem está fora de um determinado círculo. E o primeiro modelo que a gente viu que ele podia ser exemplificado do seu ponto de vista holacrático foi o Cirque du Soleil. Porque o Cirque du Soleil é uma organização completamente desdotada de endereço. Embora ela esteja sediada no Canadá, cada espetáculo ela é totalmente independente e estará onde tiver que estar o circo. Então você vai ver, vai ter uma temporada que vai estar no Brasil, outra temporada vai estar na Venezuela, outra temporada vai estar em Nova York, outra temporada vai estar em Paris. Então, quem que administra o Cirque du Soleil? A pergunta é quem que administra o espetáculo Saltimbancos? Quem administra o espetáculo do O, que são mais de 30 espetáculos que os caras têm. É o primeiro modelo onde não havia importância do endereço. Quer dizer, o endereço, embora o Cirque du Soleil é sediado no Canadá, o La Liberté, o presidente é lá que fica, mas ele não fica lá. Quer dizer, não é eu nem sei se o endereço que eles têm no Canadá é um endereço virtual. Porque é assim que se chama, endereço pode ser um endereço virtual. É um endereço real, mas que não tem ninguém lá. Se você quiser encontrar alguém no Cirque du Soleil, você vai ter que procurar qual é o espetáculo. Eu quero o espetáculo do Saltimbancos, então. Você vai ver onde é que ele está nesse momento, nesse país. E aí, depois eles fizeram alguns espetáculos centrados lá em Las Vegas, que são específicos de Las Vegas, porque o povo vai lá para passear e quer ver um espetáculo do Cirque du Soleil lá. Mas isso que você falou exige um modelo de comportamento das pessoas diferente, né? Porque de vez em quando eu me reúno para caracterizar que nós ainda existimos, né? Exato. Que como você faz, né? De vez em quando você está aqui às segundas-feiras, não é? Sim. Você junta a tua equipe aqui e eu, quando tenho que me reunir com o meu cliente, com a minha equipe, eu vou no cliente, onde o meu consultor está. Isso
é um caminho sem volta, vocês acham? Olha, eu acho que é, né? A gente não vai voltar mais naquele modelo que hoje a gente está chamando até de antiquado já, né? Que é o modelo presencial ali. Eu acho que não é um modelo antiquado, mas é um modelo desnecessário, né? Não tem mais porquê. Não tem mais porquê. Depende, assim, ainda tem pessoas que encaram, olha, o navio tem um capitão só, a escola tem um diretor só, então depende de uma referência de norte e de assunção de risco. Então não é todo mundo. Eu tive uma funcionária excelente, ela atendia muito bem na época do plano odontológico, e ela ia melhor que todo mundo, e eu falei, puxa vida, eu vou montar uma equipe para você, eu vou contratar 2 pessoas. Ela, não, pelo amor de Deus, posso ir para a recepção? Ela queria diminuir. Então, tem essa característica da pessoa, ela precisa ter um comando. Eu sempre digo, para que isso funcione, o colaborador precisa querer o protagonismo. Se ele está acostumado com a coadjuvância, ele vai se frustrar, porque exige protagonismo. Exige que ele se comporte como protagonista. Aliás, o método Olho de Tigre de desenvolvimento humano, que é um método da nossa outra empresa sobre desenvolvimento comportamental, exige isso, que é desenvolver o quê? Empreendedorismo, que é um fundamento que você defende, né? O protagonismo e a autonomia. Eu não preciso mais ter que ter um chefe para fazer com que eu trabalhe. Se eu precisar isso, é que nós estamos ainda no modelo do século passado. Eu preciso trabalhar porque a entrega me realiza e porque me remunera, não porque um chefe me cobre. E o inverso? Onde fica o papel do líder nesse modelo? Então, esse é o ponto... Ó, nem estava na pauta, né? Mas pois é, a gente já estava viajando já está aqui. viajando aqui. É a maconha que faz isso. Eu não gosto da palavra liderança. Não gosta? Não gosto. Porque eu acho que a liderança, do jeito que ela foi aprendida, é para infantis. Entendeu? Eu não preciso de um líder para fazer o que eu trabalho. A liderança, ela foi concebida para um público infantil que precisava de um cara adulto no processo. Esse adulto era o líder. Faz isso, faz aquilo. Exatamente. A figura do adulto é a figura do líder. Hoje, nós não podemos precisar mais desse cara. Nós precisamos muito mais. A palavra instrutor é mais aplicável do que líder. Ele é um mentor, ele é um cara que ensina a fazer o trabalho e sai de cena. Os melhores líderes, eles não atrapalham por se envolver. Eles são inspiradores e transformadores. Eu acho isso. Inclusive tem uma linha de pessoas que a gente segue que defende que a liderança precisa acabar. Precisa acabar com esse nome, né? com esse estigma. Acabar o nome. Porque a liderança ela emerge inexoravelmente. Ela não precisa de um líder para processar a coisa. Tanto que a holacracia ela defende o quê? A amplificação da liderança. A liderança não está no centro, está na ponta. Então, quem é que tem que liderar o processo de atendimento? É o atendente. É ponto. Se eu precisar de alguém maior do que o atendente para fazer isso aqui, é porque o atendente não fez a função dele. Então, eu tenho que empoderar esse atendente para ser líder daquele momento. E ele, às vezes, não quer. Às vezes, ele quer ser só o atendente. E quando eu falo assim, olha, você está aí para resolver o pepino e dou para ele todos os instrumentos necessários para ele resolver o pepino, como alguém no centro tinha, quer dizer, eu amplio o poder de decisão das pessoas, né? Eu exijo que essas pessoas sejam mais maduras e mais preparadas comportamentalmente para fazer esse papel. Então a liderança no século XXI ela é transformacional, tanto que o capítulo do RPG 8º chama liderança transformacional. É uma liderança que não quer ser líder do jeito que era. Jorge, sensacional. Eu não conhecia holacracia com H. Eu fico pensando, mas eu não tinha nada tão formatado com essa inteligência toda. O que a gente tem feito, funcionou no plano odontológico? Parece que é um jargão, mas é mais difícil do que só falar. A atenção, o que eu chamo de obsessão pelo cliente. Então, se a gente for desenhar um organograma nesse formato holacracia, quem está no meio, no círculo, é o cliente. Exatamente. Quem está em contato com ele? Quem coordena quem está em contato com o cliente? Então vai crescendo em volta do que está... Porque isso facilita a liderança. Espera um pouquinho, nós estamos decidindo fazer aqui.
os nossos clientes vão ser afetados de alguma forma? Vão gostar? Não vão gostar? Vão ser prejudicados? Vão ser valorizados? Isso você dissemina o poder de decisão. Se a gente fizer isso, eles não vão gostar. Então não precisa perguntar para o chefe, não vão fazer. A coisa vai tomando. Só que precisa encontrar quem tenha realmente essa obsessão. Obsessão em ser. Quem é muito assim, uma profissão que é muito assim, é o comissário de bordo. Ele precisa corrigir o bêbado que está lá, precisa ter o pulso, mas ao mesmo tempo precisa dar uma experiência boa para quem está lá. Ele está ali de frente, não precisa perguntar para o comandante ou ligar na companhia aérea. Ele está ali para resolver. Então, se o cliente estiver no meio, você acaba surgindo naturalmente quem pode ter mais habilidade técnica de estar com o cliente e ser coordenado pelos outros. Você sabe que eu tive experiência de pessoas da nossa equipe que foram trabalhar em home office e adoeceram. Adoeceram. Piraram na batatinha. Porque, na verdade, ele foi descobrir isso depois, que o fundamento de trabalhar na empresa é fugir de casa. Ele não conseguia ficar em casa. Então ele ia para a empresa, conversava com outras pessoas. Quando ele se vê tendo que trabalhar em casa, ele vê que tem coisas que ele não quer mais ter contato, né? E aquilo o deprime, né? Quando você se acostuma a trabalhar em casa, aí você não quer fazer o contrário mais, né? Então nós temos que achar o meio termo, né? Fazer com que os contatos ainda existam, as relações ainda existam, mas não precisar de alguém para te olhar para falar que você está trabalhando. Entendeu? Eu tenho uma ideia para isso. Quem precisa ter contato com o cliente, um arquiteto, pode ir até o cliente, pronto, está resolvido. Ele realmente não precisa do espaço físico. Se tiver algum conforto em casa, e hoje a tecnologia permite que a gente faça reunião em qualquer lugar do mundo, quem perde aí é a companhia aérea, não precisa viajar até outra cidade para fazer uma reunião. É só no aperto de mão, né? Quando se conhece, quando fecha o contrato. O recheio pode ser feito à distância. Mas, então, essa pessoa não precisa ter um escritório. Quem precisa do escritório físico, começar a pensar de uma forma diferente. Eu tenho projetado a minha vida de verdade fazer o seguinte: eu quero, daqui a um ano, que a estrutura esteja planejada, que eu falo o seguinte: eu vou morar 2 meses em Porto Alegre. Eu quero viver essa experiência. Agora eu quero morar em João Pessoa. O Anywhere Office mesmo. Eu tenho um aluno da Fundação Getúlio Vargas, aluno meu, que ele estava trabalhando no período que sucedeu as minhas aulas na Europa, em férias. Quer dizer, ele não estava em férias, mas ele estava em férias. Então não faz importante para ele onde é que está. Então ele fez uma reunião com a diretoria dele na piscina do hotel onde ele estava. E foi muito traumático no primeiro momento, ele dizia, porque, porra, você está na piscina? Gente, qual é o problema? Eu estou na piscina e eu estou aqui fazendo a reunião, vamos lá. Por que incomoda o cara estar na piscina? Fazendo a reunião, perfeitamente focado, absolutamente dedicado ao processo. Mas na piscina, no hotel onde ele quis estar, porque ele está passeando. Tem um clássico desse no YouTube, não lembro qual é a empresa, mas fizeram uma reunião e uma moça estava na esteira da academia. E o chefe, mas você não tem vergonha de estar aí? Eu falei, por que, chefe? Meu trabalho está feito, está aí. Será que todo mundo fez também? Não. Qual que é o problema? Quer que eu desligue a câmera? A entrega está feita, não me enche o saco. Eu acho isso pode, em vez de ser um defeito, pode ser um objetivo. Da gente falar para todo mundo, gente, o mundo está à disposição. Faça o seu trabalho, tenha um norte. São 2 princípios que eu gosto de falar. Olha, tem que ter obsessão pelo cliente e tem que ser obsessão pela venda. A empresa é um organismo livre, que só vai para frente crescendo. E não precisa ser a venda gananciosa, tomar o dinheiro vira consequência. Mas todo mundo está atento. Efeito colateral. Exato. Então, se tiver isso, olha, todos aqui são vendedores e todos aqui são obcecados pelo cliente, se liga alguém aqui e fala, olha, atende a recepcionista, olha, minha nota fiscal veio com defeito. Ela pode falar, eu não tenho a menor ideia do que você está falando, mas eu vou resolver seu problema. É isso aí. Encaminha para o financeiro. Esse é o protagonismo. O financeiro chega e queimou a lâmpada. Puxa, não, peraí que eu vou resolver isso aqui. Começa a ter, alguém vai ficar insatisfeito, o cliente vai ficar insatisfeito. E alguém ligou perguntando, a cada momento que a gente tem, falou assim, o que você faz? Falar com emoção, de onde está envolvido, para poder vender. Olha que contexto bacana, Rogério, e como isso é fundamental, como parte de uma discussão tão ampla como a gente está fazendo aqui. Eu acho que os nossos patrocinadores, que você deve falar daqui a pouquinho deles já, mas, por exemplo, até então, a área de recursos humanos, quando contratava alguém,
tinha lá o conceito de tarefa e atividade. Certo? E a gente tem que mapear lá no cargos e salários, né? Nesse documento que a gente faz de outro jeito hoje. Mas hoje é importante que a gente saiba qual o entregável daquele cara que está assumindo uma certa função. Isso não está no documento de cargos e salários. Qual é o entregável? Está a atividade dele e a função dele. Está o verbo, não está o substantivo. E cada vez mais a gente tem que escrever nesse papel de cada colaborador o teu entregável. Como você vai fazer isso, é importante eu explicar também. Mas antes de eu explicar o como, eu tenho que explicar o quê. E as pessoas não sabem o quê. Se eu perguntar o que você faz, aí que está me escutando, é provável que você responda um verbo. E o verbo é como fazer essa... Eu quero o quê? Eu quero o substantivo. Me substantiva o que você faz. E é aquilo que eu preciso que você entregue. Esse conceito não está claro. Na grande maioria das organizações, dos quais 35 anos de jornada de consultoria, você não vê. Vai lá na empresa onde você trabalha e pergunta qual é o entregável da tua função. A resposta é, não está escrito lá. Pois é, não está escrito lá. Isso não pode ser um antídoto para esse que tem que respeitar a nova geração que vem com um comportamento diferente? Claro. Essa nova geração quer exatamente o objeto, que nós chamamos de objeto isso. Ele quer saber, me fala o que eu tenho que entregar. E não me enche o saco. Se eu me entregar no dia e na hora que você mandou, acabou. Não fica me monitorando no durante. Se eu entregar, eu entreguei. E é isso que você tem que me cobrar. E se não entregar? Acabou. Aí o bicho pegou. O bicho pegou. E aí você não está fazendo o seu trabalho. Eu só vou cobrar o entregável. E com a qualidade que eu quero, adjetivado como eu preciso. Mas, além disso, porque eu sou da época que se eu lesse um jornal no meu local de trabalho, eu era punido. Isso me fez ter um problema para ler, sabe? Coisas que não têm a ver com o trabalho. Tudo tem a ver com o trabalho, mas eu tinha problema para ler. Verdade. Eu lia e ficava com medo de alguém me corrigir. Me fez lembrar que nos primeiros trabalhos que eu tive eu não podia ler jornal, realmente. Não podia ler jornal no ambiente de trabalho. Porque não tem a ver com o teu trabalho. Não tinha a ver com... Era uma escola antiga, na construtora, o meu avô, com mais de 70 anos, ele não era pai dos donos da empresa, ele ia para a obra às 7 horas da manhã, bateu o sino para o pessoal começar a trabalhar. Era da cultura da época. Mas essas expressões, esses termos aí, para mim também... Porque o empreendedor, eu tive uma funcionária que falou, e aí, o que você quer ser? Eu falei, eu quero ser empreendedora. Eu falei, puxa vida, mas isso não é... Eu quero ser alto, eu quero ser baixo. É da pessoa, não é? Não é assim eu quero ser, ou você não é. Mas ser protagonista já pode ser. Autônomo também. Autônomo. Então, acho que esses conceitos, se a gente conseguir disseminar para essa nova geração... Tem umas histórias gozadas aqui. Veio um estagiário fazer entrevista outro dia aqui, e eu faço entrevista sempre ao contrário, né? Eu já li tudo que está fazendo, você consegue saber. E aí, vamos trabalhar aqui, o que você acha daqui? Você sabe o que a gente faz? Não. Eu até brinquei, foi de verdade essa história. Eu falei, não sei se você liga disso, está tudo organizado, a gente tem... Mas a gente faz tráfico de órgãos humanos aqui. Você se importa com isso? Ele assustou. Eu falei, moço, como é que você vem aqui sem saber o que eu faço? Louco, né? Você tem que perguntar, saber o que eu faço, porque só assim eu vou saber que... Só vou trabalhar por trabalhar. A próxima pergunta sua é se eu posso fazer home office. Você sabe que minha filha... Eu tenho uma filha de 24 anos. Verdade, eu fiz isso, ele assustou. Não, é fascinante. Eu tenho uma filha de 24 anos. E toda vez que eu falo para ela alguma coisa que ela não fez, ela chega para mim e fala, pai, não me peça. Não me peça, porque quando você me pede... eu me sinto a pessoa que precisava desse pedido para que fosse feito. Me dá uma dica de que não foi feito. Entendeu? E aí eu vou me conscientizar, porque não há nada que me incomode mais eu precisar de um empurrão para funcionar. Eu preciso funcionar com o meu próprio empurrão. Eu acho isso lindo dela, porque mostra a geração, né? Um pouquinho. Eles querem fazer as coisas porque precisa ser feito, não porque alguém mandou. Sabe? Pelo menos a minha filha é assim. E isso é protagonismo. Isso é querer fazer porque precisa ser feito e não porque alguém pediu para fazer. Muito legal, muito legal. Deixa eu só dar uma pausa aqui rapidinho aqui no nosso bate-papo, até porque todo dia aqui, toda semana, na verdade, temos novidades. E essa semana temos também novidades mais uma novidade. Mas antes de contar aqui a novidade, deixa eu agradecer aqui a nossa parceira, a primeira parceira, a Algor, né? A Algor, que é nossa parceira oficial, né? Em inteligência, em sistemas de governança em IA.
É uma associação. Precisamos trazê-los aqui, inclusive. Aliás, eles virão, doutor. Especialista em algoritmização, em governança, sistemas de governança de IA. Hoje todo mundo tem um IA funcionando na companhia, mas o sistema de governança, que será gerido por leis e normas, dos quais, se você não cumprir, você será multado, ninguém está pensando. E a Algor é o primeiro instituto sediado na Inglaterra, dos quais nós somos fundadores, e que nós estamos... Algor, Algorithmization é o nome dela, é uma associação de classe que você pode se associar para ser membro da Algor. Interessante. O Jorge já está cutucando aqui, já quer fazer Aliás, parte. Depois a gente pode passar o link aqui do site, você pode ir lá e já ser um membro da Algor para entender sistemas de governança dela. Não é aplicação de IA, você já está fazendo de algum jeito, ou deveria estar. Mas é pensar em sistemas de governança de IA. É o que só nós estamos fazendo no Brasil. Legal. É o nosso primeiro parceiro do programa. Deixa eu agradecer também aqui ao nosso patrocinador, aliás, o primeiro patrocinador aqui desse antídoto, que é a Bortolini Imóveis. Eles estão lá no sul do Passo país. Fundo, uma das maiores imobiliárias que falam que tem um sistema de vendas próprio e que prioriza a primazia da gestão. Por isso que se multiplicou aqui a esse programa, para associar a imagem deles ao nosso programa. Bortolini Imóveis, inclusive estamos colocando aqui o site. Você vem virá aqui, hein? O site Ricardo Bortolini virá aqui. Virá aqui também, diretamente do claro. Rio Grande do Sul, da linda Rio Grande do Sul. Ô, terra bonita. Já foi lá, Jorge? Porto Alegre. É outro país. É outro país. É outro país. É. Uma vez eu cheguei em Passo Fundo, não, em Caxias do Sul, e o cara falou assim para mim no aeroporto, né, de Caxias: é um prazer receber um estrangeiro no nosso país. Eu falei assim: não, mas eu sou brasileiro, mas nós não. Que é a República dos Pampas. Que é a República dos Pampas. República dos Pampas. Que tinha um movimento separatista, né? Tinha um movimento. Teve, né? República dos Pampas. Exatamente. Né? Do jeito que eles falam aqui. Pessoal do Bortolini Imóveis, obrigado mais uma vez aqui, né, pela parceria conosco. E a gente tem aqui a grata alegria e honra de, a partir de hoje também, receber a Ascio Sistemas, que gentilmente aqui se incorpora aqui a Bortolini Imóveis e também ao nosso parceiro Algor, também nessa nossa missão aqui de levar aqui informação, conhecimento. A Astion Sistemas, uma empresa de Maringá, na área de tecnologia, desenvolve softwares, e também estará aqui passando a sua experiência, associando a imagem da Astion ao nosso programa que fala sobre comportamento e primazia da gestão. Muito obrigado. E você que quer se matricular, você quer patrocinar, misturar a sua imagem, a imagem da sua empresa, a um programa que tende a ser o antídoto dos venenos sobre gestão e comportamento humano, ligue para esse WhatsApp corporativo que está aparecendo aqui e peça o nosso Media Kit, certo? Certíssimo. E a gente manda as alternativas para você também patrocinar do programa. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito bom. Aliás, sua marca aqui é coisa boa. Sempre é muito ótimo isso. Voltando aqui ao nosso bate-papo, Pavani, eu vou insistir aqui nessa questão da liderança e até insistir porque eu sei que você tem aí, através da Olho de Tigre, né, algumas condições aí boas de cursos de treinamento. Vou fazer o jabazinho aqui um pouquinho. Especificamente, inclusive, né, para tudo isso que a gente está conversando agora aqui. Que a gente cá entre nós, a gente fala essas coisas, mas não é fácil. Não é fácil liderar, né, essa transformação. Dia, né? Essa transformação toda que está acontecendo. Né? Eu queria deixar assim para você que está nos assistindo, quando nós descobrimos a transformação pela qual as organizações precisariam passar, a gente chegou à conclusão de que a transformação humana era um caminho inexorável. E eu fui me especializar em ciência do comportamento. Eu sempre fui um especialista em gestão. Fiz mestrado, escrevi livros e tal, dou aula, bastante envolvido no segmento de primazia da gestão. E eu abri depois a Olho de Tigre, que é uma empresa especializada em transformação de pessoas. Então eu queria convidar você para conhecer o nosso método. É o método mais antigo de transformação humanista do Brasil. Nós vemos muito antes desses gurus aí de palco que tem. Então eu queria que você entrasse no site olhodetigre.com.br e acessasse lá MOTDH, Método Olho de Tigre de Desenvolvimento Humano. É um método formado por diversos cursos online e também um curso presencial de imersão de 3 dias, cuja próxima data será em dezembro, que você pode se matricular agora. E você pode escolher como você fazer o método inteiro. Você pode fazer só os cursos online do começo,
Você pode fazer só o curso presencial e depois faz os cursos online. Você escolhe como você percorrer a jornada inteira. Mas é um método sustentado, academicamente sustentado, cientificamente comprovado, sério, que tem 26 anos de vida e que eu queria que você que assiste nosso programa conhecesse. É um método que vai fazer você, com certeza, se alinhar às demandas e às tendências do século XXI, sob o ponto de vista comportamental. E a minha cachaça, né? É o que eu mais gostei. Fui fazer medicina para desenvolver esse conteúdo, né? E eu acho que talvez, sem nenhum medo de errar, nós somos o player mais sério, menos sensacionalista que o mercado tem para falar sobre isso. A maioria dos que falam sobre comportamento humano são aventureiros, infelizmente. A gente é o antídoto para isso. Então, se você puder, conheça. Entra no site olhodetigre.com.br e procura ali MOTDH. Você vai conhecer o método e aí a gente pode conversar como você participar disso. Legal, bacana. Aliás, você falou cachaça, o Jorge, a gente pode chamar aqui o nosso amigo Orlando Pavani para nossa cachaça, né? Podemos chamar ele para cachaça? Opa. A gente tem uma confraria chamada Calzone Cachaça. Meu Deus do céu. Calzone, sabe o que é calzone? Calzone? Você já comeu um calzone? O calzone não. Vamos fazer outra propaganda gratuita aqui. O calzone é um pastel diferente, né? É uma pizza dobrada. É uma pizza dobrada. Que vontade. E com cachaça é melhor ainda. Melhor ainda. Mas o que é? É uma confraria mesmo? Um bate-papo, né? O calzone, eu não sei porquê, é o mesmo ingrediente da pizza, mas quando dobra ele fica diferente, então é gostoso. E a cachaça, os amigos começaram a conversar, eu gosto, faz tempo, eu aprecio, tem muita gente que vai visitar a vinícola. Porque a cachaça é a bebida brasileira, certo? Bebida brasileira. Eu vou visitar os alambiques. E os alambiques, a bebida é boa, mas a história do alambique é igual da vinícola. É fantástico. São famílias, são centenários, tem produção pequena, tem variação, então tem muita história nisso aí. E a vodka é do russo, o uísque é da Escócia, e a cachaça é do Brasil. Isso aí, exato. Entendi. Claro que eu quero participar. Bora. Convidado ou não, eu vou agora. Acabando aqui, a gente E sai são da reunião? Todo mundo... São. Mas é engraçado que a gente fala cachaça, né? E aí isso se entende justamente isso. Não? Olha, Cachaceiro. aquele bando de cachaceiro... Que nada, a gente toma Um pouquinho. Sempre tem um que não bebe. Então, a história é melhor do que a bebida. Na verdade, a cachaça é o bate-papo. Entendi. Porque assim, É porque a gente fala, a cachaça é a paixão, né? as bebidas vão mudando, né? A cerveja a gente consegue consumir em maior quantidade. A cachaça combina com comida. A cachaça não. Então é pouquinho que toma, mas cada um com a sua história. De onde E você vem. é um apreciador, coleciona. Coleciona. Olha que legal. É Piracicabano. E tem muitas cachaças no Brasil, né? 4.000 alambiques já. 4.000? Mas a cachaça é um negócio interessante. Antes eu guardava... Eu tenho um colega que ele é especialista em cachaça. Ah, é? Ele escreveu um livro, inclusive, sobre cachaça. Eu vou te passar. Ah, boa. É um cara do nosso meio, da área da gestão também. Olha só. Eu tô achando que o Antídoto é o podcast mais eclético que existe. Começou falando de uma coisa, foi uma cachaça. A gente começa a falar de gestão e vai pra cachaça. Mas sabe que nessas rodas, conversando um com o outro, essa é a ideia de quanto mais clientes a gente tiver e tem um negócio assim, tá muito maduro com inteligência artificial, a gente conhecer o negócio do nosso cliente e poder apresentar para os outros membros, ele pode ter nessa comunidade potenciais clientes, potenciais fornecedores e potenciais mentores. Que nessa roda informal do Calzone Cachaça transforma o mundo. Surge ideia, surge conselho, surge advertência. Então isso funciona. Essa ideia do nômade, poder estar em vários lugares e conversar com pessoas diferentes e não precisar se locomover, perder um tempo para poder trabalhar, dá essa ideia da fluidez do pensamento, da ideia do raciocínio. Muito bacana, olha só, vamos dar sequência aqui, né? Tá bom hoje aqui o bate-papo aqui, né? Tá legal, tá bacana, tá diferente, mas Jorge, só retomando aqui o assunto, fala pra gente aqui a diferença então, novamente aqui, do fiscal para o comercial. O endereço fiscal o que é, o endereço comercial o que é, por favor. O endereço fiscal é o endereço oficial da empresa, que fica registrado no contrato social, no contrato de MEI, então ele fica registrado na Receita Federal, enfim, é o documento, é o endereço oficial da empresa. O endereço comercial, por exemplo, a gente tem um cliente daqui da Baixada Santista que ele tem um endereço comercial em São Paulo. Para todos os efeitos, ele usa o endereço comercial para quê?
no site, nas propostas, no cartão de visita, nas redes sociais, onde ele se apresenta em outra região. E tem muito disso, por exemplo, no caso dele, e a gente identificou isso em outras cidades ao redor de São Paulo. Quem está em São José dos Campos, Sorocaba, Campinas, às vezes perde algum cliente em São Paulo, porque na hora de decidir, fala, vou contratar alguém daqui. E essa empresa já presta serviço em São Paulo. Só que por estar registrado fora, ele elimina isso, tem acesso ao mercado maior. Entendi. Então o endereço comercial, ele atende muito mais posicionamento e imagem. Okay. E o endereço fiscal é uma correção de quem realmente está num lugar, normalmente em casa, quem não quer mais estar em casa, quer mudar o endereço fiscal para ter um aparato de passar. Às vezes eu brinco assim, pega seu cunhado à noite, passa aqui na frente e fala, ó, meu escritório é aqui, tô chique, hein? Que legal. Não estou mais em casa. Legal. Eu estou achando interessante, Jorge, porque a nossa audiência aqui é qualificada, né? E é nacional, né? Então muita gente assiste a gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do norte do país, Paraíba, Sergipe, etc., né? Que eu imagino que vocês que estão aí um pouco mais longínquos aqui do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, né? Imagine você aí em Aracaju, ei, bela Aracaju, né? Você que está em Aracaju, você pode ter lá no seu site, no seu cartão de visitas, né? Endereço comercial aqui de São Paulo. Olha só que magnífico, né? Eu acabo de adotar essa nova política. Nós vamos conversar depois daqui, com certeza. Porque, poxa, não faz sentido a gente ter mais alguma coisa no nosso endereço residencial, que é um endereço que tem que ser preservado. Preservado. Eu não sabia disso, que a gente montou um negócio, isso surgiu com o depoimento dos clientes. Ele falou, eu não queria mais expor meu endereço de casa. Numa nota fiscal, numa entrega que chega que eu não queria receber, maquininha de cartão de crédito, todo mundo sabe o que está acontecendo. Tenho filhos, tenho esposa, minha casa é realmente, a gente fala isso em gestão, né? Você separou sua vida profissional da sua vida pessoal, normalmente a gente pensa em banco, conta separada. Não, se o endereço está em casa, por isso que chama pessoa jurídica e pessoa física. São duas pessoas. Cuidado para morar junto. Às vezes tem que ter muita sinergia para poder morar junto. Né? Claro. Lógico. Agora, mas além dessa questão da exposição, existem também problemas fiscais? Por exemplo, de eu ter uma empresa na minha residência alguma legislação municipal, enfim, alguma cidade impeça não. Tem cidade que não permite, mas são poucas. O que tem assim, que a cidade cada dia estão se preparando para isso, de ter o IPTU muda. Se você tem endereço, nós temos um cliente aqui que ele registrou a empresa dele na casa dos avós, que em Santos tem uma isenção por conta de idade. Os avós perderam a isenção do IPTU porque o neto montou a empresa lá dentro. Ele veio correndo para cá corrigir para poder não prejudicar os avós. Então muda de cidade para cidade, a gente conhece qual a legislação de cada cidade, mas a primeira coisa que tem, o que a gente não trabalha é assim, com estímulo de redução fiscal. Aí tem uma coisa fake. Eu ainda vou escrever eu tenho alguns livros, professor, que só tem um nome, não tem o texto não. Um deles é a conta fecha. A gente já sabe qual é a regra do jogo. A gente pode não concordar muito, é muito imposto. Mas se você sabe que é muito, quem te obrigou a entrar? Então, planeje-se para poder trabalhar legalmente na regra vigente. Se a gente tiver uma comunidade atuante fazendo isso, a gente pode ter voz um dia para tentar mudar a regra do jogo. E o outro livro, que não tem nada a ver, mas é só para dar um pouco de humor aqui, é Como Motivar Seu Chefe. Porque a teoria da motivação era sempre top-down, né? Ah, verdade. Então, eu chegava e dizia, vem cá, e vocês, o que vão falar para me motivar hoje? Deu mesmo, né? Sensacional. E tem uma dúvida que me apareceu aqui. Tem players que fazem isso de maneira não ética ou que fazem alguma coisa que não seja correta? Por exemplo, esses grandes players de coworking, Regus e tantos outros que tem por aí se espalhando no mundo inteiro, eles são confiáveis? O que você tem visto? Quanto maiores, mais organizados, tendem a ser mais confiáveis, sim. Mas, por exemplo, o escritório da Regus na Paulista, acho que não são deles. Não. Então, essa é uma característica. É uma empresa séria, mas eles não tem a característica que você se referiu de ser proprietário do imóvel. De ser proprietário. Essa é uma coisa que nós vamos buscar. Enquanto eu diferencial, pudesse ser proprietário dos imóveis ou de proprietários de imóveis que queiram participar da nossa comunidade. Mas é diferencial. É porque, por exemplo, se a Regus quiser sair do espaço que ela tem na Paulista, ela sai e acabou.
Ela não é proprietária. Essa é a vantagem de quem assiste o Antídoto, né? Que assistiu hoje aqui o Antídoto. Isso é muito importante, né? cara. E certeza, a partir de agora... Embora eles defendam essa segurança, não há de fato essa Às vezes segurança. não é nem vontade da régua sair. Do proprietário do imóvel falou, olha, eu quero o imóvel de volta. Ponto. Fato, eu contei aqui... Prestou atenção nisso? Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. Às vezes o contador tem muito disso, na ansiedade de atender o cliente, ele deixa o endereço fiscal aqui mesmo. É a mesma decisão. Para endereço fiscal não é uma boa. Talvez para endereço profissional, sim, mas para fiscal não. E o contador fala, não tem, então deixa aqui mesmo. Não é uma decisão racional. Ficar em casa não é uma decisão. Eu pensei bem e decidi pôr em casa. Normalmente não é assim. É porque não precisa, pode ser lá, então vai lá mesmo. E o endereço do contador também. Nós temos parceiros comerciais que são contadores aqui, quando a gente se apresenta e fala, você foi uma solução para mim. Porque eu tenho aqui sede de um monte de empresa que eu não tenho nem... Às vezes chega a carta que fica perdida aqui dentro, que eu não tenho como tratar do cliente. Isso é seríssimo. E o legal aqui no Ocean, que na verdade é Ocean até hoje só, né? Tá virando Adres, é que você tem todo o suporte aqui também, administrativo, né, Jorge? Inclusive para que você aí que ainda vá adquirir aqui o endereço fiscal, por exemplo, né? E que vai precisar mudar a sua declaração, tudo isso vocês fazem aqui, tem contador parceiro, tem tudo, é isso? A gente faz e normalmente o contador da empresa Beta já sabe fazer isso também, ele passa a ser um parceiro nosso, ele se apresenta, não é uma concorrência ao contador atual, mas a gente agrega o serviço de poder fazer. E às vezes a pessoa está pensando em abrir empresa, a gente também tem como proceder aqui ao início, a abertura da empresa. E conforme o caso, conforme a convivência e a abertura, a gente faz uma análise do negócio dele, de analisar o logotipo, analisar nome, analisar Normalmente o contrato social é um modelo que pega, copia e assina. Não, o contrato social, se tem um sócio, ele merece um cuidado. É uma certidão de nascimento que vai reger como a sociedade vai se comportar nos próximos 200 anos. E a gente não presta atenção nisso. Não presta atenção no endereço, não presta atenção no contrato social. E vale a pena, porque uma coisa que não parece grande agora é como uma bola de neve. Começa a rolar lá na frente para corrigir e fica complicado. Legal. Gente, a gente já está caminhando para o final aqui. Você certamente está agora falando o seguinte: está acabando. Vamos deixar você aqui com um gostinho de quero mais. Aliás, Jorge, já caminhando para o final, você está com a ideia de fazer aquele podcast ainda? Qual que é o nome mesmo? Que eu achei fantástico a tua sugestão do nome. Do Tomás Jorge? Não é do Tomás Jorge. Estalo? Estalo, olha só que... olha que sugestão fantástica. Todos nós, empreendedores, segundo o filósofo contemporâneo Jorge Saad, que está aqui do meu lado, né, chegou à conclusão seguinte: nós temos um estalo. Você concorda com isso? Claro. Estalo. E a ideia dele é que todos venham ao podcast dele contar esse estalo. O que você acha? Você como novo consultor dele aqui do estalo, as pessoas contar. E olha, eu teria pelo menos 2 estalos para contar. Porque e são estalos que ao contar haverá emoção. Opa! Haverá emoção. Porque um estalo é transformador. Já temos o primeiro convidado. Não, eu tenho 2 estalos. E nós temos uma prática no nosso treinamento, que eu falei do método. A gente pede para as pessoas contarem a história de vida delas, escreverem num papel, 10 páginas escritas à mão, no mínimo. E depois que eles escrevem isso, desde o momento que ele se lembra da vida dele até os dias atuais. E pede para que ele escreva isso com cuidados e com detalhes possíveis. E aí depois a gente pede para que essa pessoa faça uma anotação dos momentos decisórios dessa jornada. E aí ele faz uma bolinha nesses momentos decisórios, e aí a gente pede para ele definir. Ele só tem que nos contar isso: quantos momentos decisórios existiram e quais desses momentos decisórios foram pensando nele e quais foram pensando em outra pessoa. Então, por exemplo, eu teve um momento decisório na minha vida que eu queria morar sozinho e que eu não fui morar sozinho. Então, foi um momento decisório, mas a decisão não foi pensando em mim, foi pensando na minha mãe. Porque se eu morasse fora, minha mãe ia morrer. Então, eu não fui pensando em mim. Sabe para que a gente faz isso? Para definir a idade, a maturidade comportamental dela. Legal. Porque a maturidade comportamental não tem a ver com a jornada de idade cronológica, tem a ver com esses momentos. Quantos mais momentos decisórios você teve pensando em você, maior a sua maturidade comportamental.
E a gente quer ter esse diagnóstico antes do cara entrar no treinamento. E você percebe nesse relato alguns que são aqueles que ele pensou nele, que são estalos. Eu não conheço nenhuma história de que a pessoa aos 5, 8, 10, 15 anos fez um plano de negócio, planejou a vida inteira. Sempre teve um acaso no meio do caminho que ele prestou mais atenção do que os outros e teve um estalo. E a gente fala do Steve Jobs, do Bill Gates, da gente, todo mundo tem. Inúmeros empresários brasileiros, a história da Gol, do Constantino, foi um estalo. Foi um estalo. Resumidamente, ele fazia transporte de carga e levou uma carga para o Nordeste e ia voltar vazio. E alguém falou, leva essas pessoas aí. E ele falou, poxa, mas essa é uma carga que sobe e desce sozinha. Para mim facilita tudo. Virou, como é que chamava a primeira companhia dele? Virou a Gol. Era transporte, virou uma companhia de ônibus e depois... esqueci a empresa de ônibus dele, depois esqueci. É essa daí. Mas foi assim, foi o estalo. E tem um monte dessa. E a gente fala para as pessoas assim, se não está trabalhando no dia a dia, presta atenção no que está acontecendo. Não é tudo que você precisa abraçar. Aliás, nem deve. Porque o empreendedor é meio irrequieto, né? Fica querendo aproveitar tudo. Mas presta atenção. Tem um trabalho, eu fui marcado, na época que eu dava aula da graduação, eu tinha um trabalho que eu dava para meus alunos, chamado assim, o trabalho. Os meus trabalhos eram muito famosos, todo mundo vinha assistir, trazia convidado e tal. E um trabalho que era A Desgraça que Otimizou a Minha Vida. Era o nome do trabalho. Os caras, o que é isso? Você vai pesquisar uma desgraça que otimizou a vida da pessoa. Então, as histórias que eles traziam de pessoas que tiveram tragédias, que tempos depois foram os starts para circunstâncias absolutamente de progresso na vida do cara. Se não fosse aquela desgraça, ele não teria a jornada que ele teve a partir dali. Eu sou jornalista, eu sou apaixonado por histórias. Né? Mas enfim, Pavani, vamos agradecer aqui o Jorge. Puxa vida. Gostou Jorge, ou não? Claro, obrigado pela oportunidade. Quem mais aprende aqui somos nós. Puxa vida, um programa melhor que o outro, né, cara? Sim, eu estou curtindo demais. Não sei se você está curtindo aí, mas se você parar e prestar atenção, tem coisas riquíssimas que estão saindo aqui do Antídoto, né? Exatamente. Obrigado, cara, por viabilizar isso aqui. E obrigado, Jorge. Toca aqui, Jorjão. Você é o cara. Jorge já é um amigo de uma caminhada já de longo tempo. Eu estou vindo aqui no Ocean agora Address há algum tempo, eu não conhecia ainda o Jorge. O Jorge é figurinha difícil. Ele é. Mas hoje quem aprendeu mais, quem gostou mais, fui eu. Então, quem agradece mais sou eu. Então, tá bom. Olha, se o Pavani gostou, se o Jorge gostou, também espero que você tenha gostado aí desse lado. E por favor, não nos largue, segure a nossa mão aqui. Toda semana tem um Antídoto especial aqui, com convidado especial, com o Pavani, comigo, sempre trazendo aí a melhor informação, conhecimento para vocês. O Pavani aqui, a gente quer agradecer aqui você aqui, ter nos dado audiência aqui, né, Pavani? Isso, e os patrocinadores, os parceiros, e você que quer patrocinar, quer misturar sua imagem com o nosso programa, nos procure, será um privilégio tê-lo aqui conosco. Terça-feira que vem, 19h30, episódio inédito do Antídoto. Não saia daí, não largue a nossa mão. Até a próxima, valeu! Bye, bye!